Graça e paz a todos os irmãos, para que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. Na escola dominical de hoje, gostaria de falar sobre as nossas escolhas, nossas atitudes, nossos comportamentos, como tem sido os nossos projetos, qual tem sido as nossas escolhas, qual tem sido a nossa plantação. Porque tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Então, o que nós temos feito no dia de hoje para colhermos amanhã? Às vezes olhamos e dizemos, nossa, por que eu estou passando por isso? Ou por que eu estou passando por aquilo? Mas talvez voltarmos um pouquinho no tempo, foi aquilo que nós semeamos. Então, qual tem sido a nossa escolha? Como tem sido aquilo que nós queremos para o nosso futuro? Queremos um futuro abençoado por Deus? E queremos um futuro protegido e abençoado pelo Senhor? Temos que ter boas escolhas. Então, vamos abrir a palavra do Senhor e vamos ver a escolha de algumas pessoas. Algumas foram boas e outras foram más. Mas cada um escolheu aquilo que achava que era o melhor para si. Alguns tiveram grandes consequências, outros tiveram grandes vitórias. Então abra comigo a palavra do Senhor, de Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Eva teve uma escolha. Eva sabia que se comesse daquele fruto teria uma consequência. Eva sabia que se tocasse naquele fruto tinha alguma coisa que poderia acontecer. Não sabia ela se seria bom ou se seria ruim, mas Deus falou, não toca. Então, quando ela viu que a serpente falou, olha, ele falou isso para vos chantagear, que o dia que tu tocar, tu vai ser igualzinho a ele. Então, naquele momento, Eva viu que Deus era poderoso, Deus era maravilhoso. Talvez passou milhões de pensamentos pela cabeça de Eva sobre vantagens de comer aquele fruto, sobre poder que teriam, sobre talvez oportunidades maravilhosas, não sabendo ela que aquele era um laço que ela estava caindo. Então a aparência era muito boa. Eva atentou pela beleza daquele fruto e pela conquista daquelas palavras que ele é muito maravilhoso. Então Eva teve a oportunidade de não tocar naquilo. Eva teve a oportunidade de não ser tentada por aquele algo que Deus falou para não faça tal coisa. Ela preferiu não obedecer à voz de Deus, mas obedecer a um conselho satânico, maligno. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas têm caído nessa tentação, têm caído nessas escolhas, têm caído nessas fábulas, porque têm escolhido coisas erradas, têm escolhido coisas que desagradam ao Senhor. Então presta bem atenção mais uma vez. E atentou Eva pela beleza do fruto. Ela atentou para aquilo que foi atraente. Olha, se você tocar nesse fruto, se você pegar nele nas suas mãos e comê-lo, você vai ver que você vai ser igual a Deus. Você vai ver, você vai ter noção das coisas e vai saber o que é o bem e o que é o mal. Olha só, Eva, que vantagem. Irmãos, um exemplo para isso. Você está na sua firma e um amigo fala, olha, entra comigo nesse esquema aqui, que nós vamos ter um retorno maravilhoso. E você fala, não. E aquele amigo fala, olha, vamos entrar nesse esquema junto comigo. Você fala, não. Chega um dia que esse amigo te convence de entrar no esquema e o patrão descobre. E o patrão confiava tanto em você. Você é um cara honesto, um cara trabalhador, um cara sincero. E de repente o teu patrão te vê envolvido nessa situação escandalosa no trabalho. Ele fala justamente em você, fulano, que é servo de Deus. Confiei tanto em você. Você para mim era o empregado mais fiel que eu tinha aqui. E você se corrompeu dessa forma. Ali você é mandado embora, dá uma justa causa, você perde os seus direitos. Porque você atentou para aquilo que estava na aparência muito prazeroso. Mas no futuro trouxe as consequências. Então, cuidado com essa escolha. Cuidado com o que você está escolhendo hoje. Porque amanhã você pode se arrepender amargamente. Continuando, Caim.
Caim teve inveja de seu irmão. Caim não aceitou que Deus agradou-se do sacrifício que foi dado por Abel, porque o de Caim não estava sendo feito de coração. Caim não aceitou quando Deus falou com ele. Gênesis 4, versículo 8. Não, vamos voltar. Gênesis 4, versículos 6 e 7 primeiro, para entender a história de Caim. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Deus perguntando para ele: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aquele desejo de vingança, de ódio, começou a sufocar a Caim. E Caim, no seu coração, começou a pensar sobre uma estratégia de como ele iria acabar com a vida do seu irmão. Então ele tentou no seu coração e ele conseguiu botar aquele plano em prática. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E ali Deus depois chamou Caim: Caim, onde está Abel? Aonde está teu irmão, Caim? Ele fala: não sei onde está meu irmão. Ele falou: olha, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então Deus, olha só a oportunidade que Deus deu, olha a escolha que Deus deu para Caim. Caim, volta lá, faz de coração, abra teu coração, Caim, para mim poder aceitar o seu holocausto, o seu sacrifício, a sua adoração, Caim. Mas se você não quiser, tudo bem. O mal jaz à tua porta. A escolha é tua. Caim carregou uma sequela pro resto da vida dele por não ouvir a oportunidade que Deus deu. Deus tem te dado escolhas. Deus tem te dado oportunidades. Depois não vai dizer: ai, Senhor, olha só o que eu estou passando. Olha, meu Deus, a situação que eu estou me encontrando. Um exemplo para isso. Às vezes a moça gostou de um rapaz, familiares, amigos, pessoas talvez não íntimas falaram: olha, cai fora desse rapaz. Ou cai fora dessa moça. Você vai sofrer com esse casamento. Se fosse você, saía. A escolha é sua. O mal jaz à porta. Se você escolher casar, o mal jaz à porta. Mas se você quiser voltar atrás, fazer de novo, você não casa com aquela pessoa. Porque você recebeu conselhos. Recebeu orientações das pessoas. Então a escolha está nas suas mãos. Será que eu caso ou não caso? Se te deram o conselho para não fazer aquilo, ouve as pessoas que falaram isso contigo. Para que depois não venha as consequências. A escolha de um mau casamento, a escolha de uma má decisão, carrega sequela pro resto da vida. Você está com a arma na mão. Você tem duas escolhas. Ou você atira, ou você não atira. Mas se eu atirar, você preso, se eu não atirar, você preso, é melhor você ir preso por não ter atirado do que você ir preso e carregar uma consequência na sua cabeça, um sentimento que só o Espírito Santo de Deus pode limpar a sua vida por você ter matado alguém, assassinado uma pessoa. Ou outras situações, envolvimento com droga. Você tem a escolha de não experimentar a droga. Depois que você experimentou, viciou, são as consequências. A colheita. Você um dia plantou lá, nossa, diversão com os amigos. É o momento. E depois? Cadê aqueles amigos? Talvez todos já foram. Devido às drogas, já não estão mais nessa terra. E a sua escolha? Continua aprisionado por aquele vício ou procurar um tratamento e sair dessa situação? É mais complicado? É, mas não é impossível. Mas temos escolha. Você tem escolha, você tem direito de escolher fazer o bem ou fazer o mal. Fazer o certo ou fazer o errado. Dane-se minha empresa, dane-se meu patrão. Não, não. Faz isso não. Pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, você é um servo do Senhor, você é uma serva do Senhor. Reconheça seu erro. Se humilhe na presença do Senhor e você encontrará a misericórdia de Deus. Continuando ainda. Gênesis 37, os filhos de Jacó, eles começaram a invejar a José, porque Deus já começava a trabalhar na vida de José. Deus já começava a mostrar o que iria ser de José e eles não aceitavam. Gênesis 37, versículo 5. Os irmãos de José tinham inveja dele porque ele era o menor. Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. Quanto mais José conversava com seus irmãos,
Quanto mais José tentava se aproximar de seus irmãos, mais José era invejado, a ponto do pai fazer-lhe uma túnica. E aquela túnica trouxe mais ciúmes, mais raiva, ódio. Seus irmãos já estavam com ódio, a ponto de armarem uma estratégia para lhe tirar a vida. Então, irmãos, presta bem atenção. Quantas pessoas, por inveja, por ambição, puxam seu tapete para ocupar o seu cargo na empresa, para ocupar o seu cargo na firma, para ocupar o seu cargo naquele trabalho? A ambição entra naquele coração ao ponto daquela pessoa querer, desejar, cobiçar a posição social que Deus te deu, puxar o tapete para poder prejudicar aquele patrão, para poder prejudicar aquele funcionário. Que essa firma que fecha mesmo, que essa pessoa se exploda para lá. Não faça isso não. Irmãos, problemas e lutas nós passamos, às vezes até mesmo na igreja. Um puxa o tapete do outro por causa da posição, do cargo. Mas só que Deus, quando tem que abater, mas ele põe lá embaixo. A hora que Deus quiser abater, não tem ninguém que tire as mãos do Senhor, não. Então presta bem atenção. Vamos agora por ainda José. José na casa de Potifar. Ele preferiu ir para a prisão do que ele se adulterar com aquela mulher. Se ele tivesse passado umas horas com aquela mulher, ele não tinha sofrido aquela situação toda de passar anos numa prisão. Anos sendo humilhado numa prisão por uma inocência. Ele não deitou com aquela mulher, mas ele preferiu ser preso. Quantas das vezes, irmão, nós somos sinceros, somos corretos e acabamos sofrendo a consequência. Fala, poxa vida, eu fiz tudo certinho, eu fiz conforme me foi pedido. Olha a situação que eu me encontro agora. Se eu tivesse feito de qualquer maneira, talvez eu estaria melhor. Não se esqueça de uma coisa, quem vai te honrar, quem vai te exaltar, quem vai glorificar o nome dele na sua vida vai ser Deus, quando ele te tirar daquela situação e te colocar aonde era para você estar. Mas só que não no lugar que as pessoas pensaram, num lugar de honra. Gênesis 39:12. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou seu vestido na sua mão e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vindo ela que deixara seu vestido em suas mãos e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e lhe falou, dizendo, vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até a mim para deitar comigo, e eu gritei com grande voz. Ali a sentença chegou. A punição veio para José. Foi doloroso? Foi difícil? Foi. Não foi fácil para José, mas José perseverou até o fim. Na prisão, a Bíblia fala que o chefe da prisão entrega nas mãos de José a prisão para que José viesse administrar. Gênesis 39, versículo 21 diz assim, ó, e o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na sua mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Ele era o responsável por tudo ali, porque Deus deu graça a ele mesmo na prisão. Quando o homem tem a presença de Deus, meu irmão, o ministério, o pastor que está na frente da obra, a pessoa que administra, a pessoa que está na frente, pode até te jogar lá embaixo, vai te empurrando, vai, cada dia que passa você só vai descendo. Mas se Deus é contigo, quanto mais tu desce, mais Deus te usa. Quanto mais tu desce, mais Deus te honra. Quanto mais tu desce, mais Deus te exalta. O homem pode até tentar te parar, mas ninguém para o plano de Deus na vida de um servo do Senhor. Davi e Batseba. Davi não deu ouvido ao conselho dos seus servos. Davi foi avisado. Davi foi orientado. Davi, esta mulher, ela é casada, Davi. Seu esposo está na guerra defendendo a sua nação, Davi. Defendendo o seu rei. Então, Davi, essa mulher, ela é casada. Mas só que Davi não quis dar ouvido à voz dos seus servos. Davi não quis aceitar o conselho. Segundo Samuel, capítulo 11,
versículo 4 em diante. Então enviou mensageiros e mandou trazer. E entrando ele a ela, deitou-se com ela. E já ela se tinha purificado de sua imundícia. Então voltou para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fez saber a Davi, dizendo: grávida estou. E agora? Davi teve a oportunidade de não cometer aquele pecado. Então, irmãos, não tem como nós dizermos assim: irmã, não foi inevitável. Irmã, eu não sabia que isso ia acontecer. Irmã, na hora eu não penso, irmãos, todos os pecados que os homens cometem, ele muitas das vezes não é que levei um tupicão, pequei, não é isso. A pessoa está com a intenção de se adulterar, trair a esposa ou trair o esposo, e aquilo já está no coração. Se a pessoa tem a intenção de mexer no caixa da empresa, vamos dar um exemplo, a empresa embala biscoitinhos. A pessoa bota um pacotinho daquele no bolso, a pessoa já estava intencionada em pegar um pacotinho. De repente deu vontade de pegar um pacotinho. Não, já vem com aquilo, aquele interesse, aquele desejo no coração. Então, irmãos, nos domingos, a escola dominical é para nós entendermos e compreendermos quais são os planos, a vontade de Deus na nossa vida. Presta bem atenção, Davi foi orientado, ela é esposa de Urias, seu servo que está na guerra, um homem que está na batalha. E Davi traz aquele homem para casa, Davi embriaga aquele homem, para ver se ele ia para dentro de casa. Se ele entrasse na casa dele, ela dizia: nós deitamos. E Urias ia ter um filho de outro homem, achando que ele era o pai. Mas Deus não permitiu que Urias entrasse na sua casa. Ele perdeu a sua vida, mas não perdeu a sua honra, não perdeu o seu caráter, como Davi perdeu naquele dia. Irmãos, para pensar, todas as outras guerras que tivessem, os soldados não iriam ficar preocupados se Davi iria dormir com suas esposas, suas noivas, suas namoradas. Será que não viu uma preocupação no coração daqueles homens? Olha, nós vamos para a guerra, mas será que o nosso rei não pode tentar seduzir a nossa esposa? Talvez os homens que iam para a guerra orientavam as suas esposas: olha, se chegar alguém aqui, por ordem, cuidado, não vai não. Talvez teve até orientações para suas esposas para que elas não caíssem nessa. Mas quando era uma ordem real, tinha que ser obedecida. Ela não tinha escolha, eu não vou. Mas aquilo trouxe uma preocupação para aqueles homens. Você acha também que aqueles homens, soldados, casados, pai de família, não carregavam uma preocupação quando iam para a guerra se suas esposas estariam bem em casa? Claro que tinham, meus irmãos. Olha o que Davi fez com Urias. Ele botou ele na frente da batalha, fez questão de que ele fosse morto, e o arauto trouxesse a notícia: olha, Urias já está morto. Tudo porque ele desejou aquela mulher que já era casada. Tantas moças virgens bonitas tinha em Israel. Quantas outras moças bonitas ele podia desejar? Mas ele quis justamente aquela que tinha um dono, que tinha um marido, que tinha um senhor que era seu esposo. Tinha uma casa, tinha ali sua vida com a sua família. Agora aquela mulher passava a ser do rei Davi, esposa de um rei, mas sabendo que seu esposo foi morto de uma forma tão cruel, por causa de um pecado que Davi quis esconder. Olha só a situação que aquela mulher se encontrava. Acha mesmo que no palácio talvez não tinha algum cochicho? Não tinha alguém comentando alguma coisa? Talvez ela sofreu até humilhações por causa disso. Mas tudo que o homem plantar, isso colherá. Foram escolhas que Davi fez e arcou com suas consequências. Daniel, a Bíblia fala para nós que Daniel, ele soube escolher o melhor para si. Daniel lá, quando chegou no Babilônia, preferiu não se contaminar. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiu não se ajoelhar diante daquela imagem. E Daniel, na cova dos leões, preferiu não fazer adoração ao rei, mas sim a Deus. Abriu a janela do seu quarto e foi orar tranquilamente. Mas quando o homem tem a presença de Deus, não tô dizendo você ficar confrontando, desafiando as pessoas: eu sou servo de Deus. Não é isso. Tem casos e casos. Se o seu patrão falar contigo: olha, na hora do trabalho aqui, na hora que você estiver trabalhando, no horário do seu trabalho,
eu não quero que você fique lendo a Bíblia. Na hora do seu almoço, na hora do seu café, tudo bem. Você pode sentar lá no seu quartinho, você vai se alimentar, você pode ler sua Bíblia. Isso não me atrapalha. Mas na hora que você estiver aqui executando o trabalho, eu não quero que você leia a Bíblia. Respeito? Ah, não, sou servo de Deus, vou fazer como Daniel, eu vou ler mesmo, eu vou orar aqui. Não, irmão, ali é o seu local de trabalho. Faz a sua oração quando você chega, lê o versículo quando você chega. Deu a hora do cafezinho? Quer ler um versículo? Leia na hora do cafezinho, leia na hora do almoço. Mas respeite o seu local de trabalho, respeite o seu patrão, a pessoa que Deus colocou na sua frente. Deve respeito. Não que Daniel desrespeitou, Daniel não desrespeitou, Daniel sabia que aquilo que estava sendo feito era para poder prejudicar ele. Agora, tem uma diferença. Se seu patrão falar, olha, a partir de hoje, você é servo de Deus, você não curte bebida alcoólica, e o patrão fala, olha, vamos fazer um evento, todo mundo tem que beber. Aí você não vai beber. Porque você não vai se contaminar com aquilo. Outro dia eu vi um vídeo assim, teve uma festa que o patrão deu no final de ano para a empresa, e uns dançando, outros para lá, batendo papo, bebendo algumas coisinhas, e tinha uma mesa de um grupo sentado. Aí no grupo estava escrito assim, vamos mostrar a diferença das pessoas. Esse grupo que está sentado são os que são crentes. Não tinha bebida alcoólica, mas eles foram à festa do patrão. Foram ao evento que o patrão chamou. Precisavam ficar lá dançando, rebolando, requebrando? Precisavam estar se embriagando? Não precisavam se contaminar. Eles foram ao evento, respeitaram o patrão, foram. Mas tinha coisas que eles podiam fazer ali que não se contaminariam. Entenda a diferença? Entenda o que é a lógica das coisas? E nisso mesmo as pessoas pecam. As pessoas caem, as pessoas falham por falta do conhecimento da palavra de Deus. Então, Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia punha-se de joelho e orava, dava graça diante de seu Deus, como também antes costumava a fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, suplicando a seu Deus. E fizeram o quê? Correram ao rei, olha, Daniel não está respeitando. Quando o rei entendeu que aquela sentença, que aquela lei era para prejudicar a Daniel, o rei fez de tudo. Mas a lei medos e peças não pode ser revogada. Deus não revogou a lei. Deus não permitiu que a lei fosse mudada. Mas Deus permitiu que a lei fosse cumprida e o nome dele fosse exaltado dentro daquela cova. Então, mas tudo tem um plano, tudo tem um projeto de Deus. Daniel entrou na cova, passou uma noite na cova, saiu da cova, os leões... Eu imagino os leões pensando, gente, imagina um leão falando com o outro, olha, toda vez que a gente escuta esse barulho, esses portões abrindo, a porta se abrindo, cai carne para nós. Você ouviu? Você tá no... Caiu alguma coisa? Você tá vendo alguma coisa dentro aqui? Porque não, eu não tô sentindo, não caiu carne. E normalmente quando abrem, eles jogam carne para nós. Imagina um leão falando com o outro, não é possível. Quando a gente escuta esse alvoroço lá em cima, vozes, pessoas falando, gritando, cai carne aqui embaixo. E hoje não caiu nada. Caiu sim, só que Deus não permitiu que o leão as tocasse. Assim é o diabo, irmãos. Ao teu derredor, ele olha, 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 mas não é possível. Quanto mais eu estou rodeando, mais ele está orando, mais ela está jejuando, mais ela está consagrando, mais o inferno está sendo estremecido. Como pode ser um momento de adversidade? São escolhas que você faz. Se você escolher, se a sua escolha for boa, como foi a de Daniel, não temeu. Ele não desrespeitou o rei, mas não ia deixar de adorar a Deus por causa de um projeto satânico. Você não vai pecar contra teu Deus por causa da armação do diabo. Você vai para a oração, vai te honrar. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor? Vamos lá em Lucas. Dá uma chegadinha lá no livro de Lucas 8. A escolha daquele homem que era da cidade de Gadara, quando foi liberto por Jesus Cristo. Lucas 8:39. Torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade o quão grandes coisas Jesus Cristo lhe tinha feito. Aquele homem teve uma boa escolha, ele tinha uma escolha. Se eu quero ir contigo, ele falou assim, não precisa, eu vou na tua vida.
Eu vou na tua vida, só volta para tua casa e anuncia. Vai para tua casa, anuncia com grandes coisas eu fiz na tua vida. Aquele homem foi. Começou a anunciar, aquele homem ali. Eu imagino aquele homem chegando, entrando na cidade, todo mundo assustado. Ué, o endemoniado tá de roupa? Tá bem vestido? O endemoniado tá limpo? O endemoniado tá dizendo que Jesus salva. Não, o endemoniado não. O homem transformado. O homem liberto. Eu imagino aquele homem se aproximando da sua casa, talvez a família ali no primeiro olhar, assustado. Esposa, filho, pai, todo mundo assustado. E ele dizendo, olha, calma, vocês podem ficar em paz. Eu só vim aqui para dizer quão grandes coisas Jesus Cristo fez na minha vida. Tem escolha melhor do que essa? Anunciar para o mundo o que Deus já fez na sua vida? Ai, meu, mas eu estou passando uma luta. Sério? E você só vê a luta de hoje, você não vê a vitória que Deus já te deu ontem? Você não vê as bênçãos que Deus já entregou nas tuas mãos? Você não consegue contemplar as coisas que Deus já fez na sua vida? Vai lá e anuncia com grandes coisas que fez o Senhor, como teve misericórdia da sua vida. Aquele homem foi transformado, feliz para casa. Imagina aquele homem chegando dentro de casa, os parentes, os amigos, os vizinhos, todo mundo se reunindo ali em volta. Conta para nós como que você foi liberto. Conta para nós, explica para nós como que foi essa história. Imagina aquele grupo de pessoas assim, à roda daquele homem. E ele dizendo, olha, Jesus Cristo teve misericórdia da minha vida. Jesus Cristo teve misericórdia da minha alma. Ele passou do barco de lá para cá só para ter um encontro comigo, para me libertar dessa situação, dessa escravidão que eu estava. E aquele homem anuncia as boas novas. Eu imagino aquela cidade ali conhecendo aquele milagre, conhecendo aquelas maravilhas, aquele povo se alegrando, que Jesus Cristo salvou a vida daquele homem. Eu imagino que maravilhoso foi aquele homem, todo mundo, opa, vem fulano, não, cuidado não, podem ficar tranquilos, ele já foi liberto, ele foi transformado, ele escolheu a melhor parte, ouviu a palavra de Jesus e foi anunciar a palavra dele. E para nós finalizarmos, nós falamos de escolhas boas e falamos de escolhas más. Alguns tiveram boas escolhas, outros preferiram as consequências, as escolhas erradas. Prestou atenção nas escolhas? Quem teve boas escolhas e quem fez más escolhas? Deixa nos comentários aí depois. Quem são as pessoas que foram faladas nesse estudo aqui que tiveram boas escolhas? E quem foram as pessoas que tiveram más escolhas? É Saulo no caminho de Damasco, depois Deus transforma para Paulo. De perseguidor a ser perseguido. Atos 9, do 4 a seguir. E caiu em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava pronto para ir perseguir a igreja, pediu carta, pediu autorização, ele ia, agora sim. Poxa, talvez ele estava até pensando, eu vou num momento que a igreja vai estar cheia, e ali eu vou fazer a minha festa. Vou realmente humilhar aquele povo. Enquanto ele ia matutando seus projetos, como ele ia fazer para chegar naquele lugar, quais seriam os seus primeiros planos ali para perseguir a igreja, um resplendor desce sobre a vida dele e fala, Saulo, Saulo, por que tu está me perseguindo? Tu tá pensando, tu tá mexendo com quem, Saulo? Ele fala, quem és tu, Senhor? Ele falou, sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. De perseguidor a ser perseguido, a boa escolha. Ele poderia ter dito, olha, me deixa. Esse é o desejo do meu coração. Eu sou essa pessoa, não quero saber de nada. Não, dali ele foi transformado e lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele foi transformado. Ele foi liberto. Porque a boa escolha, que é a palavra de Deus, entrou na vida dele. Irmãos, qual tem sido o teu testemunho? Qual tem sido a tua escolha? Qual tem sido aquilo que você tem falado? Aquilo que você tem planejado?
aquilo que você tem pedido? Qual tem sido as suas escolhas? Temos alguns, a Bíblia tem milhões, tem muitos mais exemplos, milhões e milhares de exemplos de pessoas que fizeram boas escolhas, más escolhas, pessoas que creram, pessoas que duvidaram, pessoas que brincaram, pessoas que tentaram enganar e sofreram as suas consequências. Então, tudo que o homem plantar, isso ele colherá. E para finalizar, a palavra do Senhor nos diz no livro de Mateus 27 e 24. Então Pilato, vendo que não aproveitava, nada aproveitava, antes que o tumulto crescia, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. Eu estou livre. Vocês fazem o que vocês quiserem, porque eu estou livre. E, meus irmãos, nós sabemos que ele foi covarde. Deus não quer homem covarde. Deus não quer homem que corra, homem que volte atrás. Mas Deus quer pessoas corajosas, pessoas valentes, pessoas, meus irmãos, que vão à frente. Porque as boas escolhas, ela pode até te trazer consequências na hora, punições na hora, para você manter a boa escolha, o bom caráter. Mas saiba que assim como José, assim como Eva, assim como Caim, assim como os irmãos de José, assim como o rei Davi, assim como aquele homem que foi liberto, assim como Daniel, assim como Saulo no caminho de Tarso, assim como Pilato que lavou a sua mão, cada um escolheu uma coisa e colheu conforme foi escolhido. Um escolheu, sofreu, mas foi honrado por Deus, outros foram punidos por desobediência. Então saiba por onde você tem andado, como você tem escolhido, como tem sido a sua atitude, para que depois não venham as consequências sobre a sua vida. E se você gostou desse vídeo, você curta, compartilha, se inscreva no canal. Tem um vídeo também nós temos vídeo de orações na madrugada, nós temos vídeo da caminhada com Deus, nós temos vídeo sobre a fé mesmo, sobre a honra, sobre a hora de marchar. Falei também sobre Cornélio. Tem tantos outros vídeos aqui no canal, meus irmãos. Vão lá meditar, passa por lá, dá uma olhadinha nos vídeos e vai ver o que Deus tem para falar com a tua vida. Acrescentar a tua fé, ficar firme na presença do Senhor, tenha fé em Deus, mesmo busca o Senhor Jesus Cristo, crê somente em Deus. Vídeo também que fala sobre a oração, meus irmãos, sua confiança em Deus. Enfim, dá uma passadinha lá no canal e você verá você sair lá alimentado pela palavra do Senhor. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Atrapalhando a família.